Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja agora sobre você e sobre toda a sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Olha, Deus me entregou uma mensagem tão linda, irmãos, tão especial hoje. Eu sei que você tem passado por lutas, não tem sido fácil a sua vida, mas com esse ensinamento que eu vou trazer aqui hoje, a sua visão espiritual vai se abrir. Você vai começar a entender por que muitas coisas não dão certo, porque muitas vezes a sua vida é como se estivesse travada. Em todas as áreas, não estou falando só da vida espiritual, mas sabe quando parece que as coisas não fluem? Você ora, você até pede a Deus, você até se pergunta, será que eu estou fazendo algo de errado ou então eu estou com pouca fé? E é por isso que Deus não está me ouvindo? Por que será que eu só escuto testemunhos dos outros e os testemunhos da minha vida parece que nunca acontecem? Irmãos, o Espírito Santo me trouxe uma mensagem aqui, uma revelação. Sabe, muitas vezes a gente tem a mania de colocar tudo na mão de Deus, não é assim? Eu vou entregar na mão de Deus, esse problema já não é meu, eu entreguei nas mãos do Senhor. Mas irmãos, você sabia que tem detalhes, tem coisas que Deus só faz depois de nós fazermos algo? Ou seja, se você não colocar a mão, Deus não vai fazer algo. E eu vou te provar hoje na Bíblia que existe um padrão. Existem certos acontecimentos na Bíblia, irmãos, que eles se repetem. No Antigo Testamento, no Novo, tudo para nos mostrar como devemos agir, certo? O salmista Davi, ele disse que a Bíblia é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Ou seja, se você não quiser tropeçar na sua vida, se você quiser acertar o alvo, se você quiser caminhar num caminho de luz, de paz, de prosperidade, em todas as áreas, então você precisa da Bíblia. Sabe, irmãos, o que me entristece é que muitas vezes as pessoas das igrejas, as pessoas que são cristãs, elas não conhecem a Bíblia. E isso é um perigo, irmãos, porque o próprio Senhor Jesus disse: vocês erram por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Irmãos, a gente pode errar, a gente pode fazer escolhas erradas, simplesmente porque ainda não temos um total conhecimento sobre aquela área da nossa vida. É por isso que eu gosto muito de falar aqui sobre princípios, porque os princípios, eles estão relacionados a todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, existe um princípio para você ganhar dinheiro, existe um princípio para você ser bem-sucedido no casamento. E como que seria isso? O homem, por exemplo, deve tratar a esposa com honra, com amor, deve dar a sua vida pela esposa, assim como Cristo deu a sua vida pela igreja. Esse é um princípio. Não sou eu quem disse, é a Bíblia, a palavra de Deus. Da mesma forma, a mulher deve ser submissa ao seu esposo, porque aí, irmãos, quando um faz a sua parte e o outro também faz, as coisas começam a dar certo, entendeu? Quando fala sobre dinheiro, por exemplo, os princípios para você ganhar dinheiro é você ser diligente no seu trabalho, ou seja, seja responsável, seja determinado, resiliente, perseverante. E não só isso, né? Porque tem muita gente que trabalha muito e não ganha dinheiro. Aí você tem o quê? Que usar a sabedoria. Você tem que ser generoso. A Bíblia diz, por exemplo, um princípio muito valioso: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. O próprio apóstolo Paulo disse: aquele que plantar muito vai colher muito. Quem plantar pouco vai colher pouco. Ou seja, você não pode ser preguiçoso, você tem que praticar esse princípio, né, de ser generoso na obra de Deus. Enfim, irmãos, poderíamos passar muito tempo aqui falando disso. Mas hoje eu quero trazer aqui um princípio que é o seguinte: se você não fizer a sua parte, Deus não vai fazer a dele. E eu vou te mostrar aqui hoje que existem algumas coisas que estão impedindo você de ver a mão de Deus na sua vida por causa de pessoas, por causa de atitudes que você ainda mantém, que já era para você ter abandonado, certo? Então, tá um ensinamento tão valioso, irmãos, que eu quero muito que vocês assistam até o fim e depois eu vou orar por você, para que Deus quebre toda a amarra, para que Deus te liberte, para que Deus te abençoe em todos os sentidos e principalmente que você a partir daí seja também um abençoador, que mais e mais pessoas sejam tocadas através de você, amém? Então nós vamos começar. Antes de tudo, só quero pedir para você se inscrever no meu canal, ative também o sininho da notificação para você não perder os próximos vídeos que eu vou colocar, tá ok? Então vamos começar com a mensagem de hoje. Irmãos, como eu estava falando para vocês, a Bíblia é um livro não só de regras, de coisas que você deve obedecer e seguir, mas também é um livro com conselhos, com princípios, que quando você coloca em prática, a sua vida começa a dar certo, começa a prosperar, começa a ser abençoada. Por exemplo, a Bíblia diz que o filho deve honrar o seu pai e a sua mãe, porque isso vai aumentar os anos de vida dessa pessoa.
Ou seja, quando você é obediente, você colhe muitas bênçãos. É isso que eu sempre ensino aqui para as crianças, para os meus filhos. A minha esposa fala muito disso também. A obediência, ela atrai as bênçãos de Deus. Então, você que é filho, aliás, todos nós somos filhos de alguém, Nós precisamos honrar pai e mãe. Da mesma forma, a Bíblia diz que o pai e a mãe não podem levar os seus filhos à ira. Ou seja, o pai e a mãe devem educar também com respeito, da maneira correta. É claro, colocando limites, mas também não deve tratar os seus filhos como se fossem animais, como se fossem pessoas sem valor. E isso tudo pode causar uma revolta, levar os filhos à ira, à rebeldia. Irmãos, então o que eu gostaria de falar hoje com vocês é que muitas vezes para Deus fazer algo na nossa vida, Ele precisa que a gente obedeça 100%. Não pode ser 99%, não pode ser pela metade. E o que eu mais percebo, irmãos, infelizmente, é que muita gente dentro das igrejas, eles não querem renunciar à sua carne, não querem renunciar ao pecado, eles não querem obedecer prontamente o que Deus está pedindo. E se essa pessoa fica segurando, ela fica mantendo aquilo que Deus já mandou abrir mão, irmãos, a vida dessa pessoa vai ser atrasada com certeza. Eu não estou desejando isso para você. É por isso que eu senti no meu coração de trazer essa palavra hoje, tá certo? E por isso então nós vamos olhar juntos a história de Abraão. A Bíblia conta que quando Deus chamou Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, a ordem dele foi muito clara. Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então, irmãos, Deus estava dando uma instrução muito forte e muito necessária nesse momento. Sabe por quê? O pai de Abraão era um pai idólatra, era um pai que adorava outros deuses. E Deus chamou Abraão de forma específica. E ele falou o seguinte: olha, eu quero que você saia da casa do seu pai, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, porque eu tenho um chamado preparado para você. Eu tenho uma terra que eu vou te mostrar lá na frente. E sabe o que aconteceu, irmãos? Abraão não obedeceu de forma imediata. Ele levou junto com ele o seu pai, Terá, e o seu sobrinho, Ló. E a Bíblia conta então que depois que Abraão saiu da sua terra, levando o seu pai e o seu sobrinho, eles ficaram no lugar chamado Harã. E por que eles pararam nesse lugar, irmãos? Sabe por quê? Porque o pai de Abraão era idólatra, e essa cidade, Harã, era uma cidade cheia de idolatria. Então provavelmente Abraão ele foi influenciado pelo seu pai. E nós sabemos, irmãos, o quanto a família ela tem um peso de influência sobre a nossa vida, não é mesmo? Quantas pessoas deixam de obedecer a Deus porque a família fica travando, a família fica impedindo. E lembra do que eu falei de que algumas coisas podem atrasar, de certa forma, o plano que Deus tem para nós? Pois é, Abraão ficou anos e anos, irmão, se eu não me engano, 20 anos naquele lugar, até que o pai de Abraão morreu. Quando o pai dele faleceu, aí então Abraão seguiu em frente e ele foi junto com o seu sobrinho Ló. Só que lembra que Deus falou que era para sair da casa dos parentes? Não era para levar ninguém. E então, irmãos, começaram os problemas. A palavra de Deus diz que os rebanhos de Ló e os rebanhos de Abraão começaram a crescer tanto, mas tanto, que a terra já não estava dando conta dos dois. E os pastores que cuidavam do rebanho de Abraão e os pastores de Ló começaram a brigar. Era uma confusão sem fim, era um estresse todo dia. E essa briga era resultado da falta de obediência de Abraão. Então, eu aprendo mais uma coisa importante aqui. Tem problemas, irmãos, que nós não precisamos passar por eles, mas nós é que causamos esses problemas. E a gente tem que tomar cuidado, sabe? Porque muitas vezes a gente vai atraindo tanta coisa ruim para a nossa vida que não era necessário. Por exemplo, quando você não sabe dizer não para as pessoas, você acaba tendo que tolerar muita coisa que você não gostaria. Sabe, nós precisamos ter pulso firme, precisamos ser posicionados, obedecer a Deus mais do que qualquer outra pessoa, tá bom? Vamos continuar aqui então, porque a Bíblia diz que quando Abraão e Ló começaram a ter esses conflitos, eles tiveram que se separar. E Abraão tinha um coração muito generoso e ele deixou Ló escolher para onde ele gostaria de ir. E Ló então olhou para o lado esquerdo e ele achou muito bonito aquele mato verde, aquele campo, sabe, muito bonito. E então ele escolheu aquele lugar e Abraão então foi para a direita. Irmãos, sabe o que aconteceu? Presta muito atenção nisso aqui, ó. Eu vou ler com você Gênesis capítulo 13, o versículo 14 e 15. Você vai reparar num detalhe que eu vou te explicar aqui daqui a pouco. Presta atenção. Depois que Ló se separou dele, o Senhor disse a Abraão: olhe bem ao seu redor, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste.
toda esta terra que você está vendo, darei a você e à sua descendência para sempre. Amém? Olha que coisa linda, irmãos. Não sei se vocês repararam aqui. A Bíblia diz assim, depois que Ló se separou dele. Ou seja, no momento exato em que Abraão finalmente ficou sozinho, obedecendo de verdade o chamado que Deus tinha para ele, aí sim o Senhor falou com Abraão. Aleluia! E sabe o que Deus falou com ele? Abraão, agora sim eu vou te dar a terra que eu te prometi lá atrás, muitos anos atrás. E Deus falou, você está vendo aqui, para o lado norte, lado sul, leste e oeste? Toda essa terra que você está observando, eu vou dar para você e para a sua descendência. Aleluia. Irmãos, o interessante é que enquanto Abraão estava com Ló, Deus não falou com ele. O tempo do silêncio, que nós não gostamos, de passar por isso, foi necessário na vida de Abraão, porque Abraão precisava realmente se render à vontade do Senhor. Amém? E talvez você esteja pensando aí, mas pastor, é tão difícil, pastor, abandonar certas coisas? Tem pessoas que são da minha família e elas ainda têm tanta influência sobre mim. Eu tenho amigos de longa data que eu não sei como falar não para eles. Eu não sei como dizer para eles que agora eu quero obedecer à vontade de Deus. Ou então você pode pensar assim, pastor, esse pecado que eu cometo, eu não consigo abrir mão dele, pastor, já está tão enraizado, eu já nem sei se é possível mais eu conseguir me desvincular disso aqui. Então, irmãos, deixa eu explicar uma coisa. Você sozinho não consegue, você precisa da ajuda de Deus. Deus não chama pessoas fortes, capacitadas, mas Ele capacita aqueles a quem Ele escolheu, amém? Então, se Deus está te mostrando que tem algo que está te impedindo de trilhar totalmente o caminho de Deus, é hora de você pensar, será que isso realmente vai fazer bem para mim? Será que eu não estaria atrasando os planos que o Senhor tem para a minha vida? Talvez seja um relacionamento que você sabe que te afasta de Deus, pode ser um hábito de mentir, de fazer fofoca, pode ser um vício, ou até mesmo você tem aquele costume de reclamar de tudo. Isso acaba contaminando o seu coração. Então, irmãos, vamos tomar uma decisão hoje de dar um passo em direção a Deus, amém? A Bíblia diz assim, aproxime-se do Senhor e Ele se aproximará de vocês. Ou seja, você dá um passo em direção a Deus e Ele dá outro passo em sua direção. O Senhor precisa da sua obediência. Irmãos, como eu disse para vocês lá no começo, a Bíblia ela traz muitos padrões, muitas coisas que acontecem no Antigo, no Novo Testamento. E eu quero contar aqui só mais um exemplo antes de nós orarmos, que é a respeito do profeta Isaías. Talvez você não conheça muito a história dele, mas Isaías foi um homem muito usado por Deus para trazer mensagens fortes para o povo de Israel. E lá em Isaías, no capítulo 6, o versículo 1, o próprio profeta, ele conta que teve uma grande visão. Foi a maior visão da sua vida e ele começa dizendo assim, preste atenção. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a barra do seu manto enchia o templo. Olha que interessante, irmãos, a visão que Isaías teve foi no ano da morte do rei Uzias. Então vamos analisar aqui quem era esse rei Uzias. Para você que não sabe, era um homem que começou muito bem. Ele buscava a Deus, ele venceu guerras, ele fez o povo prosperar. Mas com o passar do tempo, o coração dele foi se enchendo de orgulho. E então ele começou a fazer coisas que não eram da sua função. Por exemplo, teve uma hora que ele começou a oferecer incenso no templo, só que esse era um papel só dos sacerdotes. Então isso mostra que ele começou a achar que não precisava mais de Deus. Você conhece alguém assim? Aquela pessoa que toma decisões e ela nem consulta ao Senhor. Talvez você é dessa maneira e esse homem estava agindo do seu próprio jeito. E por causa disso, a Bíblia diz que Deus castigou ele com lepra até o último dia da sua vida. Então, Isaías passou a ser um símbolo de orgulho, um símbolo de independência, de alguém que acha que não precisa de Deus. Agora olha esse detalhe que eu falei com você. Isaías, ele só teve a visão do trono de Deus no ano da morte do rei Uzias. Ou seja, enquanto Uzias estava vivo, era como se algo estivesse atrapalhando Deus de agir. Mas quando Uzias saiu de cena, Isaías então viu a glória de Deus enchendo o templo. Ele viu os serafins voando, os anjos clamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Irmãos, imagine a cena que Isaías viu, irmãos. Pensa comigo, esse homem viu a glória de Deus de uma maneira muito profunda. E não parou por aí, porque quando ele viu a santidade de Deus,
ele também começou a enxergar os seus pecados. E então ele falou: ai de mim, eu estou perdido porque eu sou um homem de lábios impuros. Mas naquele momento Deus mandou um anjo tocar a boca do profeta Isaías com uma brasa viva que foi tirada do altar, e aquilo era um símbolo de que Deus estava perdoando o pecado de Isaías. E foi depois desse perdão, depois dessa purificação, que veio o chamado mais forte de Isaías. E então o Senhor mesmo perguntou: a quem enviarei? Quem irá por nós? E ele então respondeu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Irmãos, eu não sei se vocês perceberam, mas é sempre depois de uma atitude do homem, é sempre depois que uma barreira é removida do caminho, que Deus começa a operar. Amém? Deus está falando com você aí? Está ficando mais claro na sua mente por que muitas vezes as coisas ficam travadas? Irmãos, muitas vezes nós estamos tão cheios de si mesmos, muitas vezes nós estamos tão orgulhosos, a gente para de orar, a gente para de sentir a presença de Deus, porque está faltando um arrependimento, um quebrantamento. Quando Isaías falou: ai de mim, eu sou pecador, eu sou muito falho, eu falo coisas que não devo, a minha boca está suja, o meu coração está sujo. É nessa hora, irmãos, que Deus vem e Ele interfere na nossa vida e Ele transforma tudo ao nosso redor. Amém? E por que eu trouxe esses dois casos aqui, de Abraão e o caso de Isaías? É porque, irmãos, muita gente pede a Deus uma direção, um chamado, uma revelação, mas não recebe porque ainda não se entregou de todo o coração. E eu não estou dizendo que só uma oração basta, não é isso. Eu estou dizendo que antes da oração tem que haver uma mudança no coração. Talvez exista ainda no seu coração um certo orgulho, o fato de você achar que não precisa se arrepender, ou que você dá conta de tudo sozinho, não é verdade? Quanta gente quer resolver as coisas do seu próprio jeito, não oram, não buscam a Deus, querem ser felizes no casamento, querem encontrar uma pessoa de Deus, mas não procuram praticar os princípios da palavra. E o que a gente aprende com essas histórias aqui então? É que Deus, Ele só vai agir quando Ele encontrar um coração totalmente alinhado com o dele. É por isso que a gente deve sempre pedir assim: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E se houver alguma coisa no meu coração que não te agrada, arranca de mim, Senhor. Me mostra com clareza tudo o que eu devo fazer para te obedecer e te agradar. Aleluia! E eu sei que pode ter alguém ainda perguntando assim: mas pastor, Deus não é poderoso o suficiente para falar com a gente, mesmo a gente tendo pecados, falhas, porque isso todo mundo tem? Irmãos, é verdade sim, Deus é um Deus que fala o tempo todo com a gente, Ele continua nos abençoando, mas a plenitude daquilo que Ele quer nos entregar só vai acontecer quando a nossa obediência também for plena, quando o nosso coração for totalmente voltado para Ele. E olha, eu estou aqui falando essas coisas e me lembrando, sabe, de quantas vezes eu renunciei. Eu renunciei namoros que não eram de Deus. Aliás, eram de Deus porque tudo é permissão dele, concorda? Mas Deus não tinha aquela pessoa para mim porque a pessoa não estava alinhada com Ele. A pessoa não queria seguir o caminho dele. E só depois, irmãos, de renúncias. Quantas vezes eu tive que falar não? Talvez uma moça queria namorar comigo e eu dizia: não, não é da vontade de Deus, eu não senti que é de Deus e eu não quero nem começar, porque eu não quero brincar com seus sentimentos. Irmãos, eu tive que falar não. Às vezes a gente acha ruim, né? Porque a gente fica pensando na reação do outro. Mas, irmãos, pior ainda é a gente fazer algo sabendo que não é do agrado de Deus e a gente também está se ferindo porque não é algo que nós concordamos, só para não desagradar a outra pessoa. Não podemos fazer isso de forma alguma. Se hoje eu estou aqui falando para você, é porque eu sou o resultado das renúncias que eu fiz. Não olhe só para as conquistas de alguém, olhe para as renúncias que ela fez. Tem muita gente cobiçando a coroa que a gente tem, mas não quer cobiçar as renúncias, os jejuns, as obediências, mesmo quando ninguém está vendo. Então, irmãos, se a gente quiser andar com Deus mesmo, Ele vai pedir tudo de nós. Assim como Deus pediu para Abraão seu próprio filho, assim como Jesus pediu para aquele jovem rico, para ele vender tudo que tinha e dar o dinheiro aos pobres, mas infelizmente ele não quis. Isso nos mostra que quando Deus identificar algo no nosso coração, no qual nós estaremos muito apegados,
no qual a gente está muito enraizado com aquilo, Ele pode pedir isso de nós. E talvez você está me ouvindo aqui e você já está pensando: ai pastor, eu estou sentindo exatamente isso. Enquanto o Senhor está falando aqui, parece que o meu coração está queimando, eu preciso abrir mão daquele pecado, talvez daquele namoro, daquela amizade, ou até mesmo eu preciso parar de ganhar dinheiro daquela forma errada. Irmãos, a obediência é a melhor coisa que a gente pode fazer, porque isso atrai muito as bênçãos de Deus. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos orar agora. Se você puder, você vai fechar os teus olhos e no final da oração eu quero só te pedir uma coisa: compartilhe no WhatsApp. Tem tanta gente precisando ouvir uma palavra de Deus, tanta gente que está fria com o Senhor, está afastada da igreja, e o Senhor quer te usar poderosamente na vida delas. E quando elas ouvirem essa mensagem e começarem a ouvir a oração também, elas vão saber que você que compartilhou com elas, você demonstrou um grande ato de amor. Foi uma demonstração de carinho, porque você quer o bem dela. Aleluia? Então vamos orar, vamos falar com o Senhor agora. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por esta palavra. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós de uma maneira sobrenatural. Se não fosse a tua mão de poder, nós não estaríamos aqui, Senhor. Obrigado pelo ar que respiramos, obrigado pelo teu Espírito Santo que tem falado com a gente. Oh, meu Deus, nós não somos nada sem a tua presença, Senhor. Sem o teu fôlego de vida em nós, estaríamos mortos e condenados. Mas graças ao sacrifício de Jesus na cruz, hoje nós temos o perdão, a paz, a alegria e a salvação eterna. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nunca nos deixa enganados. O Senhor sempre revela para nós o caminho que devemos seguir, mesmo quando esse caminho envolve decisões difíceis. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu coloco diante de Ti a vida de cada pessoa que está ouvindo esta oração. O Senhor conhece cada luta, o Senhor sabe, Pai, do quanto tem sido difícil. Essa moça mesmo, essa noite, ela chorou bastante. Pai, tem pessoas aqui que se sentem no fundo do poço emocional. Elas não conseguem ver uma saída. É uma tristeza sem fim. Parece que a pessoa não consegue se libertar dessa angústia. Tem pessoas aqui, Pai, que estão em dias de luto. Aliás, já estão há meses em luto, há anos, e não conseguem suportar tanta dor, tanta saudade. Oh, meu Deus, nós nos apresentamos diante de Ti a nossa vida. Eu te peço, Senhor, tem compaixão, Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Muitos cometem pecados por medo de ficarem sozinhos, mas com isso eles acabam te desobedecendo. Perdoa, Senhor, a nossa teimosia em manter por perto pessoas, hábitos e sentimentos que o Senhor já mostrou que estão atrasando as suas promessas, estão sujando o nosso altar. Oh, Espírito Santo, eu peço que o Senhor traga clareza para a mente dessa pessoa, para o coração dos teus filhos. Mostra com toda a nitidez, Senhor, aquilo que precisamos fazer, aquilo que está ocupando no nosso coração o lugar que deveria ser somente teu. Pai, que o Senhor nos dê a coragem de Abraão de decidir romper com aquilo que está nos afastando do Senhor. Nós queremos dizer assim como Isaías: eis-nos aqui, Senhor, envia-nos, queremos ser usados em Tuas mãos. Aleluia! Eu repreendo nesse momento, em nome de Jesus, todo espírito de confusão, toda falta de concentração, toda dependência emocional que essa pessoa tem dos outros, todo medo do futuro, toda culpa que tem paralisado essa pessoa. Eu declaro que as correntes estão sendo quebradas agora pelo poder do nome de Jesus. Esse poder que nos liberta de amizades tóxicas, de relacionamentos pecaminosos, de vícios, de erros que muitas vezes nos envergonham e nos fazem pensar: não vale a pena mais continuar, eu sou muito pecador. Mas tudo isso é mentira do diabo e por isso eu repreendo agora, nesse momento, toda voz de acusação, toda voz do inimigo que tenta calar essa pessoa, que tenta desanimá-la. Em nome de Jesus, cai por terra todo o poder do mal. Aleluia. E Senhor, eu coloco diante de Ti também essas pessoas que estão doentes fisicamente. Eu oro por cura, Pai. Quantas pessoas agora estão nos hospitais, estão abaladas, sem força, não têm vontade de viver mais porque as lutas são muito grandes. Jesus, opera, Senhor. Dá uma nova chance para essa pessoa, Pai. Ela disse que quer Te servir, que quer Te obedecer, que quer andar de acordo com a Tua palavra.
Jesus, eu creio que através de uma oração que essa pessoa fizer, o Senhor atenderá ao clamor, o Senhor fará o que for necessário. Tu és o Deus do impossível, aquele que faz o que a medicina não consegue fazer. Senhor, meu Deus, traga a cura completa para esse homem, para essa mulher. Não deixe essa pessoa morrer, Pai, sem viver as Tuas promessas. Perdoa-nos, Senhor, nesse momento. Nos ajude, Senhor, a sair do fundo do poço. Levanta os Teus filhos, meu Pai, é o que eu te peço agora. Onde houver um vazio, Pai, no coração, que o Senhor preencha com a Tua glória, com a Tua presença. Onde houver uma pessoa que está totalmente desanimada, frustrada, sentindo síndrome do pânico, depressão, pessoas que estão totalmente tristes e abatidas, Pai, eu te peço agora, levanta elas, ó Deus, em nome de Jesus. Aleluia. E você, meu querido irmão e minha irmã que continua orando aqui comigo, você que está me ouvindo, eu quero te dar uma oportunidade agora. Sabe você que está longe de Deus, você que não consegue mais ouvir a voz do Senhor, ou até mesmo você que nunca entregou sua vida para Jesus, por favor, faça essa oração comigo hoje, faça uma aliança com o Senhor, Ele está esperando de você essa decisão. E se você quer recebê-lo como seu Senhor e Salvador, diga com sinceridade essas palavras assim, ó: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso de Ti. Eu abro o meu coração e eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Perdoa, Senhor, todos os meus pecados. Me lava, me purifica e me transforma. Eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim e ressuscitou. E a partir de hoje eu quero andar contigo até o último dia da minha vida. Então escreve o meu nome no livro da vida e não me deixe cair em tentação, mas livra-me de todo o mal. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Aleluia. Oh, meu querido irmão, minha irmã, se você orou realmente de todo o seu coração, a palavra de Deus promete lá em Romanos capítulo 10, a partir do versículo 9, que se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e você crer no seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, então você será salvo nesse exato momento. Então tudo depende da sua fé, da sua entrega. E se você fez isso, seja bem-vindo à família de Deus. Olha, se eu pudesse, eu daria um abraço em você agora. Talvez a gente nem se encontre aqui nessa terra, mas um dia, lá na eternidade, nós vamos poder encontrar e falar muito do amor de Deus, falar das grandezas do Senhor, de todas as maravilhas que Ele faz na vida de alguém e está fazendo na sua agora. Amém? Glória a Deus. Se essa palavra te tocou profundamente, eu peço que você compartilhe com o máximo de pessoas. Tem muita gente que vai ser salva, liberta, curada em nome de Jesus, tá bom? Deus te abençoe, um grande abraço, fique na paz do Senhor. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir
tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim. Todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.